Fala, meu povo, a paz de Jesus, o amor da Virgem Maria esteja com todos vocês. Estamos chegando aqui para a leitura do livro de Jó. Vamos para o capítulo 31. Vamos juntos nessa certeza de que temos muito o que aprender com a história de Jó. Como temos aprendido, né? Ser mais fiel a Deus, confiar no Senhor, mesmo no sofrimento, mesmo quando tudo parece estar errado, confiemos sempre no Senhor, que lá na frente Ele já tem preparado boas coisas para nós. Amém? E antes de iniciar, quero que você já curta, se inscreva no canal do YouTube, nas redes sociais aí, tá bom? Seja muito bem-vindo você que estiver chegando aqui pela primeira vez. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos para a nossa leitura, para o capítulo 31 do livro de Jó. Eu havia feito um pacto com meus olhos, não desejaria olhar nunca para uma virgem. Que parte me daria Deus lá do alto? Que sorte o Todo-Poderoso me enviaria dos céus? A infelicidade não está reservada aos justos e o infortúnio ao iníquo? Não conhece Deus os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Se caminhei com a mentira, se meu pé correu atrás da fraude, que Deus me pese em justas balanças e reconhecerá minha integridade. Se meus passos se desviaram do caminho, se meu coração seguiu meus olhos, se as minhas mãos se apegou a qualquer mácula, semei eu outro o coma, e que minhas plantações sejam desenraizadas. Se meu coração foi seduzido por uma mulher, se fiquei à espreita à porta de meu vizinho, que minha mulher gire a mó para outro e que estranhos a possuam. Pois isso teria sido um crime, um delito dependente da justiça, um fogo que devoraria até o abismo e que teria arruinado todos os meus bens. Nunca violei o direito de meus escravos, ou dei minha serva em suas discussões comigo. Que faria eu quando Deus se levantar? Que farei eu quando Deus se levantar? Quando me interrogar, que lhe responderei? Aquele que me criou no ventre, não o criou também a ele? Um mesmo Criador não nos formou no seio de nossa mãe? Não recusei aos pobres aquilo que desejavam, não fiz desfalecer os olhos da viúva, não comi sozinho o meu pedaço de pão, sem que o órfão tivesse a sua parte. Desde minha infância cuidei deste como um pai. Desde o ventre de minha mãe fui o guia da viúva. Se vi perecer um homem por falta de roupas, e o pobre que não tinha com que cobrir-se, sem que seus rins me tenham abençoado, aquecido como estava com a lã de minhas ovelhas. Se levantei a mão contra o órfão, quando me via apoiado pelos juízes. Que meu ombro caia de minhas costas, que meu braço seja arrancado de seu cotovelo. Pois o temor de Deus me invadiu, e diante de sua majestade não posso subsistir. Nunca pus no ouro minha segurança, nem jamais disse ao ouro puro, és minha esperança. Nunca me rejubilei por ser grande a minha riqueza, nem pelo fato de minha mão ter ajuntado muito. Quando eu via o sol brilhar e a lua levantar-se em seu esplendor, jamais meu coração deixou-se seduzir
em segredo, e minha mão não foi levada à boca para um beijo. Isto seria um crime digno de castigo, pois eu teria renegado o Deus do alto. Nunca me alegrei com a ruína do meu inimigo, e nem exultei quando a infelicidade o feriu. Não permiti que minha língua pecasse, reclamando sua morte por uma imprecação. Jamais as pessoas de minha tenda me disseram: há alguém que não saiu satisfeito. O estrangeiro não passa a noite fora. Eu abria a minha porta ao viajante. Nunca dissimulei minha culpa aos homens, escondendo em meu peito minha iniquidade, como se temesse a multidão e receasse o desprezo das famílias, a ponto de me manter quieto sem pôr o pé fora da porta. Oh, se eu tivesse alguém para me ouvir, eis a minha assinatura. Que o Todo-Poderoso me responda, que o meu adversário escreva também um memorial. Será que eu não poria sobre meus ombros e não cingiria minha fronte com ele como de uma coroa? Dar-lhe-ia conta de todos os meus passos e me apresentaria diante dele altivo como um príncipe. Se minha terra clamou contra mim, os seus sulcos derramaram lágrimas. Se comi seus frutos sem pagar, se afligi a alma de seu possuidor, que em vez de trigo produz espinho, e joio em vez de cevada. Aqui terminam os discursos de Jó. Palavra do Senhor, graças a Deus. Um texto bem longo, né? Que são 40 versículos, mas louvado seja Deus. Vamos recorrer sempre à nossa leitura aqui do nosso momento da reflexão, que nos ajuda muito. E hoje vem com o tema: a integridade que resiste ao invisível. O capítulo 31 do livro de Jó é como o desabafo final de um homem que coloca sua vida inteira diante de Deus como um testemunho aberto. Aqui, Jó não apenas se defende, ele revela o tipo de coração que cultivou em secreto. É um capítulo sobre integridade, não aquela que depende de aplausos, mas a que permanece firme quando ninguém está olhando. Jó começa fazendo um compromisso com seus próprios olhos, mostrando que a pureza não nasce nas ações, mas nas intenções. Ele entende que o pecado não começa no ato, mas no desejo. Isso nos confronta profundamente. Quantas vezes cuidamos da aparência, mas negligenciamos o interior? Ao longo do capítulo, Jó revisita a sua vida como uma consciência limpa. Ele fala sobre justiça, fidelidade, honestidade, compaixão com os pobres e respeito com todos ao seu redor. Não era apenas um homem religioso, era alguém que vivia sua fé de forma prática. Sua espiritualidade não estava limitada às palavras, mas era visível em suas atitudes. O mais impressionante é que Jó declara tudo em meio ao sofrimento. Ele não está sendo recompensado por sua integridade. Pelo contrário, está sendo provado. Ainda assim, ele não negocia seus valores. Isso nos ensina que a verdadeira fidelidade a Deus não depende das circunstâncias, mas de convicções profundas. Jó também mostra que temia mais a Deus do que qualquer consequência humana. Sua motivação para viver corretamente não era o medo de punição social, mas o reconhecimento de que Deus vê todas as coisas. Esse tipo de temor não aprisiona. Ele direciona, purifica e dá sentido às escolhas. No final, Jó praticamente assina sua declaração, como alguém que diz:
Eis minha vida, Senhor, examina-me. Há uma coragem nisso. Somente quem busca viver com sinceridade pode se colocar assim diante de Deus. Reflexão de hoje. Jó, no capítulo 31, nos convida a uma fé íntegra. Uma fé que não muda conforme o cenário. Ele nos desafia a viver de maneira coerente, onde aquilo que somos no secreto é o que sustenta o que mostramos em público. Em tempos onde tudo pode ser mascarado, Deus ainda procura corações verdadeiros. Aqui uma pergunta para nós, para o dia de hoje, para o dia inteiro nós lermos, assistimos o vídeo e pôr em prática tudo aquilo que o Senhor tem para nós aqui. Eis a pergunta: se Deus examinasse hoje cada detalhe da sua vida, também coloco aqui, da minha vida, o que ele encontraria? É uma pergunta pertinente, uma pergunta que mexe com todo o nosso ser, com a nossa mente. Se Deus examinasse hoje cada detalhe da sua vida, o que ele encontraria? Deixo você com essa pergunta. Faça essa pergunta para si mesmo e responda no íntimo do seu coração. Vamos para a nossa oração. Senhor, ensina-me a viver com um coração íntegro, mesmo quando ninguém está olhando. Que minhas escolhas do secreto honrem o teu nome. Dá-me coragem para ser verdadeiro diante de ti e força para permanecer fiel em qualquer circunstância. Amém. Irmãos e irmãs, com essa pergunta que mexeu comigo também, depois eu também, não porque eu estou fazendo o vídeo, não vou ver mais. Eu vou ver o vídeo de novo, porque eu só quero depois só escutar, não ler, só escutar o texto da Bíblia e também a nossa reflexão de hoje com essa pergunta: se Deus examinasse hoje cada detalhe da sua vida, o que ele encontraria? Amém? Estamos e continuaremos sempre reunidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe e salve Maria.